Opa, aí galera, terceira e última parte do vídeo, tá? É o seguinte. Aí eu já tinha feito um vídeo uma vez que eu falei um pouco de fascismo, que eu acabei citando integralismo, né? E virou um rebuliço. E um cara fez um... Ele falou o seguinte, integralismo não é fascismo, porque fascismo coloca o Estado à frente de tudo, enquanto o integralismo coloca Deus à frente de tudo. Eu dei uma resposta para ele, né? E essa objeção dele é minha resposta, vai ficar bom para introduzir esse tema. E eu falei isso aqui para ele, ó. Né, ele falou que integralismo e fascismo são só nacionalismo comum. Minha resposta foi a seguinte: eles não têm só nacionalismo comum, né? Eles têm o combate ao capitalismo e ao comunismo comum, tem o combate ao sionismo comum. O que junta todos, como eu falei no vídeo anterior, é o documento do Protocolo de Sábios de Sião, que foi o que fundamentou o fascismo italiano. O protocolo teve cópias levadas ao Brasil e à Alemanha. Daí Hitler também defendeu o nacionalismo contra o sionismo, e assim também foi o integralismo. Legionários, falangistas, integralistas, todos eles fundamentavam-se em defender a cultura nacional para criar resistência ao internacionalismo que julgavam, todos, ser uma estratégia das tesouras dos planos sionistas globalistas. Quando o mundo era dividido em bloco americano e bloco russo, surgiu uma teoria de defender a independência e procurar não se aliar a um ou a outro, e usar a religião e a cultura nacional como lápide desta resistência, né? A necessidade de resistir tanto ao anglo-saxão quanto ao russo era por acreditar que a maçonaria e o sionismo judaico tinham um plano global que financiava tanto o comunismo quanto o capitalismo, plano chamado de estratégia das tesouras, como já citado. Portanto, integralistas, legionaristas e falangistas, Itália, Espanha, Portugal, Brasil, todos tinham esses pressupostos em comum. Por isso que a gente diz que tudo, enquanto substância segunda, enquanto grupo, pertencem ao grupo fascismo, que é a terceira posição, certo? Então, a questão mais complexa, né, é que para a tradição da fenomenologia alemã e do idealismo transcendental de Hegel, não há diferença entre defender Estado ou Deus, porque o espírito, para Hegel, é imanente à história e à sociedade, e o Estado nada mais é do que a manifestação do processo de transformação dialética do espírito na comunidade. Ou seja, o Estado ainda não é Deus, mas progride dialético transcendentalmente em direção ao absoluto, Deus. Para Hegel, o espírito no indivíduo, né, evolui para a relação familiar, que evolui para a comunidade, que evolui para a cultura, que evolui para a religião, que evolui para o Estado. E neste estágio é o ponto mais próximo do absoluto, onde o espírito pode se manifestar em praxe, exercendo-se sobre a sociedade. Então, para Hegel, né, o Estado é quando o abstrato do espírito ganha uma manifestação de praxe, né, onde ele possa exercer sua vontade dentro do tempo e espaço. Hegel era conselheiro do Império Prussiano, certo? O Império caiu, veio a República de Weimar, mas Hegel influenciou as sociedades esotéricas, né, como a Teosofia e Rosa Cruz. A Teosofia na Alemanha se unificou à gnose hiperbórea alemã e nasceu a Sociedade Thule. Hitler era influenciado pela Sociedade Thule, da qual tirou o conceito de raça ariana, que vem lá de Blavatsky, né, e quis o retorno do Reich, do Império Prussiano, porque o Império Prussiano era a manifestação do Zeitgeist, do espírito ariano puro alemão. Então, para eles, defender o Estado e defender Deus é praticamente a mesma coisa. Por isso que não tem essa de que o integralismo, né, não é fascismo, porque é Deus, pátria e família, e o fascismo coloca Estado à frente. Inclusive, você percebe que na fundamentação do integralismo, em Deus, pátria e família, perceba que há a dialética, né, hegeliana, porque você tem família que vira pátria, né, ou seja, que vira o Estado, que transcende ao absoluto para Deus, né? Então é exatamente a mesma coisa. Essa visão
de Hegel não é original de Hegel, vem desde Aristóteles. A diferença é que Aristóteles tratou o tema como um fenômeno meramente social. O que há de novo em Hegel é dizer que a influência teleológica do Espírito de Deus imanente na sociedade na formação das comunidades e do Estado. Então Hegel transformou uma questão de sociologia que existe desde Aristóteles sobre genealogia do Estado e configurou em uma questão esotérico-gnóstica. Então, assim, dentro do fascismo, existem fascismos neopositivistas que vêm, né, de escolas, por exemplo, como de Durkheim e Weber, né, que apesar de não acreditarem em Deus, não acreditarem, né, em universais abstratas, eles acreditam que a moral, que a religião e etc., por mais que seja algo conceitual, que seja algo socialmente construído, né, é algo que unifica a nação e fortalece ela enquanto resistência a interesses internacionais, né? Então elas são úteis. Portanto, eles defendem, né, a religião, a identidade cultural do povo, etc., enquanto Dasein desse povo, né? Então, assim, o fascismo, né, eu expliquei o pensamento dele geopolítico, certo? Que é uma questão nacionalista em resistência a interesses internacionais, e esse texto explicou uma questão filosófica que pega Hegel, pega Heidegger, pega românticos, pega, né, o existencialismo e etc. E você pode ter o fascismo hiperbóreo, né, que é a gnose esotérica alemã, hegeliana e etc. Você pode ter, né, o nazismo justpositivista, né, que é o fascismo justpositivista, por exemplo. Miguel Hale, que era um integralista, ele não defendia um integralismo, né, pela perspectiva confessional católica como Plínio Salgado. Miguel Hale, né, ele era um jurista e ele defendia o Estado, né, laico e etc. E então ele era neopositivista. Castilho e Getúlio Vargas, né, que foram fascistas, eles também eram neopositivistas. Então existe fascismo neopositivista, existe fascismo teísta, existe fascismo esotérico, gnóstico e etc. Ou seja, existe a essência que é fascismo, que é o que eu falei, que é a questão de ser nacional, de ser resistência a movimentos globalistas e internacionalistas, né? E de pegar, né, o Dasein, ou seja, né, a concretude cultural de um povo para unificar ele sob o mesmo pensamento para que ele torne-se resistência dos movimentos internacionais. Isso é a essência do fascismo. Agora, né, o fascismo ele vira vários, né, conforme essa essência é colocada em uma forma. Aí você tem essência mais forma, que é a substância de um ente particular que é fascista. Então, aqui no Brasil, a gente defendia, né, a Igreja Católica e até alguns costumes, né, indígenas, como o Anauê, né, e etc., porque esse seria, né, o Dasein da cultura brasileira. Ou seja, essa é a forma. Então você junta a essência com forma, certo? Na Alemanha, a cultura era aquela cultura neopagã, né, aquela cultura nórdica, né, e etc. Então você pega a essência mais aquela forma e você tem o nazifascismo, que ele é hiperbórico, né, ele é apagão e etc. E por aí vai. Você pode pegar uma forma mais neopositivista, que você não acredita em religião ou esoterismo, mas considera algo útil à estrutura da sociedade, então você defende aquilo, né, como objeto de interesse nacional. E por aí vai. Entendeu? Então, esse é o terceiro vídeo. Não vou conseguir gravar mais porque a memória do celular acabou. Então eu vou upar esses vídeos e depois eu vou upar mais um com mais 15 minutos. Então vão ter 4 vídeos, essa bateria de vídeos sobre fascismo.